Gente Negócios. Oferecimento Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. E Lead Litoral Paulista. Quem é líder, participa. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Gente Negócios dessa véspera de Natal, dia 24 de dezembro, e a gente tem um programa muito especial para você. Hoje a gente vai contar a história do Rogério Martins, ele que é empresário, um grande empresário. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Roberta. Sempre um prazer estar falando com você. Isso aí. E aí, Jarbas? Um prazer, o Rogério, além de empresário, é CEO do Lead Litoral Paulista também, mais uma atividade que ele tem, dentre outras, né? E é um prazer estar batendo papo aqui com um amigo. Isso aí, conhecendo um pouquinho do Rogério. Formado em odontologia, pós-graduado em administração hospitalar e com MBA de gestão em saúde. Iniciou sua carreira como dentista, empreendendo em clínicas odontológicas, depois focou na carreira de gestor, atuando como executivo em operadora de planos de saúde, centros de diagnóstico e por 10 anos atuou no mercado publicitário, onde se especializou em marketing. Sua última passagem foi pela Blumed Saúde, onde atuou como diretor comercial em marketing e no último ano como CEO. E a gente vai então para nossa primeira pergunta aqui, Rogério, de toda a sua trajetória. O Rogério é um cara da comunicação ou da saúde? Nenhum dos dois. Eu sou um cara de cuidar de pessoas. Eu já fiz até recentemente uma palestra no Lead Mulher, e onde esse debate já tinha sido me colocado e eu falei, como que eu respondo isso? Qual é o fio condutor que une toda a minha carreira? E é cuidar de gente, seja na publicidade, seja na odontologia, seja como executivo, ter um olhar sobre o cliente e muito sobre os meus liderados, sobre a equipe que eu estruturo para trabalhar. Um olhar realmente onde o foco é o ser humano. Agora explica pra gente um pouquinho da sua trajetória, como é que surgiu primeiro essa paixão pela odontologia, ou seja, a gente está entrando na área da saúde. Sim. Depois foi um cara muito versátil, né, Rogério? A gente sabe que o Rogério ele tem várias facetas, né, Jarbas? Dependendo do dia você escolhe se você está falando com o CEO, se você está falando com o empresário, se você está falando com o publicitário, enfim. Mas eu acho que uma coisa que o Rogério falou antes dele responder, está sempre falando com o ser humano. E eu já vi o Rogério atendendo o telefone de pessoas que não eram diretores de empresas, pessoas mais simples, pedindo ajuda e ele resolvendo ali pelo WhatsApp. Então, por esse lado humano dele. Então, acho que tudo isso completa na pessoa, no ser humano, Rogério. Mas um pouco eu vou falar que ele é político também, né? E aí, Rogério? Então, quando eu escolhi a profissão odontologia, tinha muito isso de cuidar do ser humano, de aliviar a dor do outro. Sabe, o foco era esse, assim. E eu acho que não tem profissão onde mais está ligada essa sensação de dor, né? E é algo que também você tem que aprender muito com, eu chamo a odontologia de quase que um sacerdócio. A pessoa que escolhe ser dentista, ela tem que estar preparada para ser rejeitada todo dia. Porque todo tipo mundo que senta na cadeira do dentista, né? exatamente, fala assim, eu odeio dentista. A primeira coisa que você escuta toda vez que senta alguém, gosto de você, mas eu odeio estar aqui. Então, você convencer aquela pessoa que ela está ali fazendo bem para ela e você fazendo bem, já é algo difícil. Então, por trás disso está sempre o cuidado, né? E esse cuidado me levou a empreender na odontologia. E aí, quando eu comecei a empreender na odontologia, eu vi que o que eu mais gostava era de comandar, era de liderar. Muito mais do que ficar sentado na cadeira, tirando a dor daquela única pessoa. Eu entendi que comandando, liderando grupos maiores, eu podia resolver dores maiores. E isso me levou para a administração e para a gestão. E assim foi. E aí, depois disso, você migrou para onde? Para qual empresa? Então, nessa palestra que eu fiz também, eu trabalhei muito a questão das derrotas que a gente tem na vida profissional. Muitas vezes a gente é chamado para dar entrevista, para fazer uma palestra, para você dar um monte de fórmula de sucesso. E eu foquei muito no que deu de errado, porque é muito mais nos erros, nas derrotas, que a gente aprende muito mais. E eu tive um grande aprendizado quando os meus negócios dentro de empresas de ônibus, que eram todos consultórios, foram fechados da noite para o dia, por uma decisão unilateral
da empresa que tinha uma concessão, a concessão foi rompida com o poder público e meus consultórios estavam juntos, né? Então, perdi os negócios, fiquei com um único consultório. Naquela altura eu já entendi que eu queria ser empreendedor ou ser um executivo, então eu parti para estudar e fui fazer pós em administração hospitalar, o MBA em gestão na sequência. Isso me levou para a área executiva, né? Isso me levou para uma operadora de plano de saúde, depois, como você falou, um centro de diagnósticos, mas já ia atuando com foco em administração e marketing, que era o que eu queria fazer. Ou seja, aí você saiu dessa área, então, mais focada especificamente na saúde e para essa área de comunicação, porque ela está bem interligada, né, Rogério? Bem interligada. Você precisa ter uma comunicação muito direta nessa área da saúde. Quando você entra num hospital, eu acho que o que hoje falta muito, principalmente para a primeira frente, é a questão da empatia. Né? Então, assim, você ter uma comunicação direta, você ter uma comunicação livre e espontânea, eu acho que abre muita porta, né? Mais do que fecha. Muito mais, muito mais. A comunicação, na realidade, ela é uma ferramenta. Eu aprendi muito no período que eu trabalhei em agência, porque assim, eu acho que a comunicação é a maior ferramenta de geração de crescimento de qualquer negócio, mas usada da maneira correta. Sempre com um foco em resolver o problema do cliente, em resolver as dores dos clientes. E eu aprendi muito com a comunicação. Eu acho que nos lugares por onde eu passei, que eu juntei esse olhar humano com uma comunicação bem feita, dando resultado para as empresas pelas quais eu passei, sempre teve um resultado positivo por conta da junção do olhar humano com o entendimento do poder que a comunicação tem sobre isso. Você falou muito sobre os erros, né? O quanto a gente consegue aprender com os erros. Tem algum erro muito marcante na sua vida que mudou não só a sua trajetória, mas marcou a sua vida como pessoa? Eu acho na trajetória profissional, acho que o maior erro que a gente pode cometer é ter que escolher uma profissão muito cedo. Isso acontece para todos nós. Eu acho, vou falar uma palavra pesada para quem está me ouvindo em casa, mas me vendo em casa, que assim, é quase criminoso um jovem de 17, 18 anos ter que escolher uma profissão. Porque ali ele pode estar criando, mais hoje em dia, onde os jovens vivem dramas terríveis, psicológicos, ter que sofrer essa pressão de escolher o que vai fazer para o resto da vida, que não vai ser para o resto da vida. Só que naquele momento da tua vida, pressionado por pai, por família, por pressão do vestibular, você tem que decidir o que você vai ser. Porque é essa a pergunta, o que você vai ser? Não é o que você vai ser, é o que você vai escolher temporariamente para fazer. Então a gente tem que desmistificar isso. Então quando eu escolhi ser dentista e já na faculdade eu percebi que eu podia ser muito mais, né, longe de estar desvalorizando o ato de ser dentista, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, na faculdade eu fui presidente de comissão de formatura, presidente de diretório acadêmico, representante dos alunos na congregação da escola. Eu fui um líder na faculdade, então eu precisava ser um líder. A faculdade me ajudou a descobrir isso, de odontologia. Mas depois eu percebi que o ambiente do consultório era muito apertado para mim, né? Então foi uma escolha errada. E isso, eu só deixei de ser dentista depois de 8 anos exercendo odontologia, me especializando, fazendo faculdade, várias especializações em implante, em saúde pública, um monte de especialização, para depois entender que não era aquilo. Então, assim, aqueles 8 anos que não foram desperdiçados, porque eu sempre digo que cada experiência se soma, mas se naqueles 8 anos eu já tivesse começado a exercer a minha potência máxima, óbvio, teria sido muito mais fácil a minha carreira. Não teria que ter passado por tantos erros, né, e tantos aprendizados ao mesmo tempo, e precisado de tanta ajuda, porque você tem que lançar mão de especialistas para fazer transição de carreira, né? Coachings, psicólogos, para você conseguir se encontrar. Então, eu falo muito isso. Uma vez que você fez uma escolha errada da profissão e percebeu, rápido, mude rapidamente. É melhor parar um tempo, fazer qualquer outra atividade, tentar se conhecer melhor, porque o que mais a vida acaba ensinando para a gente é o autoconhecimento, né? Quanto mais você se autoconhece, menor a chance de fazer algo errado. Então,
como é que funciona um menino caipira do interior de Barretos, né? Sair de Barretos, obviamente, uma passagem em São Paulo, mas vir para a praia. E aqui, inclusive, apoiar surf sênior e uma série de outras atividades de praia, tipicamente de praia, né? Muito diferente do que é a cultura do interior. Olha, Jarbas, eu me encontrei aqui em Santos. Eu acho que assim, esses quase 4 anos de BlueMed, eu arrisco dizer que profissionalmente foram os anos mais potentes da minha carreira até agora. Porque eu consegui exercer nesses 4 anos, e é outra descoberta que eu fiz recente, todos os meus maiores e melhores talentos, né, nesse período. E por quê? Porque, como você bem falou, nascido em Barretos, fiz a faculdade de odontologia em Barretos, vim fazer cursinho em São Paulo, queria ter continuado fazendo mais um ano de cursinho, meu pai não deixou. Quando eu passei em 10º lugar na faculdade de Barretos, falou: você vai fazer a faculdade aqui, não vou mais te manter um ano em São Paulo. Voltei, não queria fazer a faculdade lá, por isso até acabei arranjando uma fuga e fazendo um monte de coisa, de entrar em uma série de outras obrigações acadêmicas, né? Mas depois de 25 anos morando em São Paulo, eu me reencontrei no mesmo ambiente muito parecido com o que eu tinha lá em Barretos. Quero conhecer todo mundo, me relacionar com todo mundo, conhecer as pessoas, conhecer o prefeito, conhecer o dono do cartório, o padre, enfim, você ir num restaurante ou ir numa padaria, sentar e encontrar com gente conhecida, isso é uma coisa que eu cresci fazendo isso em Barretos. Eu nunca me encontrei em São Paulo. Aqui eu me reencontrei, encontrei um ambiente perfeito para eu ser quem eu sou, né? Então, é por isso que eu não pretendo sair daqui. Gosto muito de morar aqui, minha família se adaptou perfeitamente, já fiz vários amigos, você é um deles, né? Roberta, então assim, me sinto acolhido aqui. Então, acho que essa junção da empresa ter uma base, eu ter que me mudar para cá por conta disso, tudo isso foi muito favorável para o desenvolvimento que eu fiz aqui. Tantas mudanças de carreira, Rogério, a gente falou um pouquinho, muito rapidamente, da sua trajetória. O que vem pela frente agora? Olha, eu sempre gosto de grandes desafios, Roberta. Sempre gosto, e eu sempre tenho uma coisa que é: eu escolho o momento de parar. Todas as vezes que eu mudei de empresa, saí, foi uma decisão minha. Uma decisão minha de entender que o meu ciclo naquela empresa já tinha sido concluído, que eu tinha feito o meu melhor, entregado o máximo. Não foi diferente agora. Na BlueMed eu tenho uma história belíssima para contar sobre a minha passagem na empresa. Tenho uma empresa com 34 mil clientes, saio dela com quase 110 mil clientes, depois de ter feito um trabalho na área comercial, no marketing, no último ano como CEO. Trata-se daquelas separações que muita gente não entende, e tipo Sandy Júnior falando: não, por que parou? Né? Todo mundo gostava daquela combinação, e a gente não sabe se um dia volta, né? Mas só quem se separa sabe por que está se separando ali, porque é importante se separar, né? Então, precisa de coragem, né? Precisa de muita coragem, mas está aí um dos meus atributos, nunca me faltou coragem, e o tema até da minha palestra é coragem para mudar, porque a mudança ela sempre vem para o bem, nunca vem para o mal. Já que a gente está nesse ambiente todo de Natal, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, não só em relação à transição de carreira, mas sobre coragem, sobre a vida. Eu acho que o mundo tem passado por um momento muito difícil desde a pandemia, né? Para quem trabalhou como eu na área da saúde, foram anos muito pesados, muito intensos, de muito trabalho, de muita pressão. Vem um ano novo, né? Um governo novo pela frente, um certo grau de incerteza. Eu sempre olho para o futuro com muito otimismo, muita fé. Para quem acredita em Deus, eu acredito. Então a fé para mim ela é uma ferramenta muito importante para quem tem. A maioria do brasileiro tem, né? O país é um país de muita fé, a maioria cristã, enfim, mas é um país de muita fé. Para quem está me ouvindo em casa, eu acho assim, não tenha medo de buscar a felicidade sem pisar em ninguém, sem passar por cima dos seus princípios, dos seus valores, né? E, acima de tudo, se conhecer, saber aquilo que te fere e que te incomoda. Quando a gente se conhece muito bem, a gente faz aquilo que traz o bem para a gente, naturalmente quem está ao nosso redor também se beneficia.
né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo para quem está em casa, a gente está às vésperas do Natal, né? Às vésperas aí do nascimento de Jesus Cristo. Então, celebrar a vinda de Cristo no mundo, que deixou uma mensagem, independente de quem não seja cristão, a mensagem que ele deixou é uma mensagem belíssima, né? Para a gente olhar para o próximo, cuidar do próximo como se fosse um irmão. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo, para que todos olhem para o seu semelhante como um irmão. Isso aí. Feliz Natal para você, viu, Para você também. Para você também, amigo. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, Jarbas. Muito obrigada pela sua participação também. Obrigado. Feliz Natal, Roberto. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência você vai conhecer a história de Christian Duin. Não sai daí, um minutinho. A gente volta já já. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. Gente Negócios está de volta nessa véspera de Natal, dia 24 de dezembro, e nosso entrevistado desse bloco é Christian Duin, empresário e proprietário da Duin Motors. Tudo bem, Christian? Seja muito bem-vindo. Legal, Rô, obrigado pelo convite. E a ceia hoje promete, hein? É isso aí. Antes da gente comer um belo peru, vamos entender um pouquinho a sua trajetória, Christian. Como é que foi? Desde pequenininho mesmo, vamos falar da infância? Vamos. Quem foi? Quem formou a Formou, Duin? né? É verdade, poucos sabem, cara. Tem gente que acha, inclusive, que eu sou o cara do vinho, né? O cara todo sofisticado. E eu queria que todo mundo conhecesse a minha origem realmente, porque eu vim do interior. Meus pais se mudaram para o interior, uma cidadezinha, na época, de 8 mil habitantes, chamada Sarapuí. E foram para uma área rural, né? Construíram um sítio. A gente plantou diversos cultivos de poncã. E aí, aos 11 anos, meu pai montou um aras para a gente criar cavalo árabe. E fazia adestramento, era um negócio, era uma hotelaria de cavalos, né? E a gente ia os nossos cavalos de competição, então, por isso que eu gosto que todo mundo saiba, porque era pé no chão, era vida de lida, isso, né? Christian? Bom, então eu cresci lá, né? Minha mãe, para o parto, a gente foi para São Paulo. Nasci e voltei para lá, então cresci nessa cidade. O Aras a gente começou, eu tinha 11 anos, então foi dos 11 aos 19. E quando eu falo isso, porque é uma vida, primeiro, com uma liberdade gigantesca, né, pelo interior, a gente começa as coisas mais cedo do que hoje, apesar que não dá para comparar aquela época com a época de hoje em nenhuma das regiões. Mas tinha uma liberdade que eu gostaria que meus filhos vivessem também. Mas o que mais me marca, que eu falo que hoje talvez seja uma grande marca minha, meu pai não contratava mão de obra. Então, para a gente construir o Aras, desde as cercas, porta de cocheira, cabresto, os equipamentos que a gente usava nos cavalos, tirando sela, essas coisas que são mais elaboradas, a gente produzia. E meu pai era fuçador mesmo, essas coisas ele gostava. E a rotina de lida, de cria de cavalo, são basicamente 3 refeições, então a gente tem que estar ligado, né? Eram cavalos de cocheira, cavalos de marca, responsabilidades gigantes com horário. Horário e quantidade. Aprendi a fazer, então fazer uma cerca, cara, era desde preparar um palanque, né? De passar o produto, o carbolíneo lá na época, piche no pé do palanque, abrir o buraco, cavar, fazer a furo, passar a cerca, a própria porta da cocheira que eu comento, a limpeza da cocheira, o alimento do cavalo, o adestramento do cavalo, e a gente procurava técnicas para um adestramento menos agressivo, né? Como antigamente era montar, pula, 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 e você vai. Não, você tinha o rodanel para a gente... Enfim, a gente foi desenvolvendo aí eu diria, a maior habilidade, e hoje não importa o conhecimento, a quantas faculdades a pessoa cursou na vida, cara.
desenvolver nos meus filhos iniciativa e atitude, eu acho que foi o maior mérito do meu pai e da minha mãe. Você tem filhos? 4 filhos. Quatro filhos. Você leva essa sua lição para eles? Cara, eu busco sempre, eu não me desconecto da região, sempre quero levá-los para lá, né? Mas os meus discursos chatos, né, que a gente vê, sempre vão ser esses. Porque vai ter que ser, né? Mas são esses, cara, porque para mim eu estamparia isso em qualquer parede, cara. Iniciativa, atitude, eu acho que isso que vai desenvolver um profissional, que vai desenvolver um empresário, um bom profissional em si, né? Mas voltando lá pro interior, é isso. Quem acha que eu sou o cara do vinho, cara, eu era botequeiro mesmo, o cara era... Hoje até é o cara do vinho, né? Mas teve um histórico... Cara, mas eu me adapto em qualquer ambiente, cara. Eu estava falando isso pra Mônica outro dia. A gente quer criar hoje os filhos, às vezes, num ambiente melhor. Mas talvez eles não vão frequentar aquele pãozinho com mortadela que a gente ia no boteco da estrada, né? E é muito importante estar em todos esses ambientes, porque você consegue falar com todos os públicos. No teu caso, até o empresário do varejo, né, com uma das grandes marcas aqui de veículos, que é a Doim Motors. Se você não conseguir falar com todos os públicos, você talvez perca muitas vendas, né? Porque às vezes aquela pessoa simples que está ali comprando o carro tem capacidade de comprar. Jarbas, me conecto assim, com a maior facilidade. Eu falo, para fazer amigo, já começa por aí, né? No interior... Fazer... Muito facilmente. Sabe os curitibanos que ficam na rua fazendo assim com a mão, cara? Primeira pessoa que eu cruzei em Santos, basicamente, foi um cara fazendo isso. Eu parei, vai pra onde? Aí ele tava me pedindo carona, eu falei, beleza, cara, pra onde você vai? Não quero comprar teu carro. Eu não sabia que existia aquilo, né? Então é diferente, né? A gente vem com uma humildade diferente, não colocando acima de ninguém. Você teve toda essa trajetória, que eu acho que a gente pode até chamar de uma trajetória mão na massa, né? Ou seja, você teve uma criação desse porte, veio para cá. Como é que entrou nesse meio automotivo? Ali foi um distúrbio familiar que houve lá aos meus 19 anos, né? Eu passei a adolescência um pouco preso ali na minha atividade lá com os cavalos que eu te comentei e foi uma fuga. Eu fugi de casa, vamos falar assim. Eu peguei uma malinha, vim embora, mas eu tinha, óbvio, foi fácil fugir dessa forma. Eu tinha parentes aqui e vim para casa de parente. Meu primo tinha uma loja de carro, que ele começou no final dos anos 80, e ele falou, fica aqui, Cris, que eu te arrumo um emprego, eu conheço muita gente, óbvio, né, um menino do interior que não tem currículo nenhum, ele não pensou em me contratar. Esses 30 dias que ele tentou, não sei se tentou, né, mas que ele se propôs a me arrumar um emprego, obviamente que desde o primeiro dia eu comecei, deixa que eu faço isso, eu levo o carro ali, eu ajudei na limpeza, manobra, tudo mais. E aí eu precisava ganhar dinheiro e fui trabalhar num bazar chamado Sol Nascente do Seu Flávio, lá no Canal 1, que é centenário, né, de 3 gerações. Mas eles me sentiram minha falta. Por isso que eu falo, a gente tem que fazer, aonde a gente passar, a gente deixar a nossa marca e que sintam falta, né? Pô, Cris, você não quer voltar aqui pra gente? A gente tá sentindo tua falta. Tudo que eu queria, né? Seu Flávio, você me desculpa, obrigado pela oportunidade, mas trabalhar com meus primos no ramo de automóvel é tudo que eu quero. Pô, Cris, óbvio, vai pra lá, a gente se gosta até hoje. E aí começou essa trajetória no ramo de automóvel. Eu queria fazer algo diferente, né? Trabalhando já a reputação desde a época, mas eu acho que o que me projetou até onde a gente está hoje, cara, foi isso, foi essa iniciativa, essa atitude, porque não importa se eu estava fazendo serviço de banco, eu não tinha um dia que eu voltava sem ter uma conta paga, mesmo atrasada, tinha que convencer o guarda lá do banco a deixar abrir, porque estava fora do horário, e as coisas aconteciam, eu nunca voltei sem uma atividade feita. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Christian e Jarbas, quando a gente fala do trabalho de excelência, não importa qual seja a sua atividade, né? Mas você fazer do início ao fim, ser integral, ter integridade no conceito da palavra, né? Viver o todo, fazer de forma plena o que você está proposto a fazer. Eu acho que esse pode ser o segredo do sucesso? Eu tenho certeza, mas tenho certeza. E como é que você se descobriu um grande vendedor? Bom, e aliás, não só isso, um grande especialista em carro, né? Meu pai era um grande vendedor, né? Então, para vender a estadia, ou seja, o adestramento de um cavalo, cara, a gente vendeu muito cavalo, era cavalo árabe de raça, né? Em leilão, ele era fera, cara. Mas ok, eu não sabia que eu tinha desenvolvido isso e no dia de muito movimento, eu fazia então serviços externos, né? Faltou atendimento, eu fui atender o primeiro cliente que eu atendi, porque não tinha ninguém para atender, e eu vendi. Dali para frente eu virei vendedor, cara. E aí realmente eu vi que eu tinha um pouco de dom, né? Depois eu me desenvolvi com técnica, mas eu acho que primeiro
É isso, Isso é muito bacana empatia, pro né? jovem, né? Podia nesse dia ter falado o seguinte, olha, eu não vou vender, mas não, você foi lá e abraçou a oportunidade. Voltando àquilo da atitude que a gente falou, né? Você podia falar, não sou pago para isso, alguma coisa. Mas para muitos, eu sou lembrado por não ter vendido um determinado carro. Olha que interessante, né? Você fala que eu sou um bom vendedor, mas a pessoa vinha comprar e falou, pô, Cris, eu lembro que você não me deixou comprar tal carro. Porque, cara, porque eu nunca tentei vender, eu nunca fui aquele vendedor que ficava forçando uma venda, né? Eu conhecia o perfil, eu entendia o que ele precisava e entendia que aquele determinado carro não servia porque tinha um motor fraco, não ia subir a serra para ele ir para o interior, carregado de mexerica, um exemplo, Era cara. a favor do cliente Cara, mesmo, né? Porque eu entendia isso, eu não ia forçar aquela venda, mas aquele carro está muito tempo no estoque, eu tinha que forçar aquela venda, de jeito nenhum, cara. Por quê? Para depois o cliente... Isso gerou a credibilidade que você tem hoje? Mas sem dúvida, sem dúvida. E eu dou uma risada, eu me divirto quando a pessoa fala, você não me deixou comprar tal carro que eu queria. Eu falei, você não ia ter dinheiro, por exemplo, né, para pagar a manutenção, eu já sabia. Porque tem perfil, né? Tem aquele cara que não quer gastar um centavo com o carro. Aí, de repente, ele quer comprar um carro de manutenção cara. Vem para esse carro aqui, confia em mim, cara. E aí, todos que confiam, depois falam, pô, você estava certo. Você é um cara muito mais amigo do que vendedor, né? Então, mas aí que está o segredo, é o reverso, né? Quantas vezes eu fui mostrar carro para cliente que veio à distância, eu mostrava todos os detalhes no mínimo, né? Falava, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o cara falava, pô, gostei da sinceridade, é meu. Cristian, a gente está no finalzinho do nosso programa. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para você trazer um recado para os nossos telespectadores, não só sobre o segredo do seu sucesso, mas um recado de Natal. Ah, que legal. Bom, Natal é sempre tempo de reflexão e a gente teve um ano aí super conturbado e não sabemos, inclusive, como será 2023, mas, primeiro, fé, né? Acredite, tenha iniciativa, tenha atitude. Vamos construir um 2023 fantástico. Eu, minha família, meus colaboradores, a empresa, vamos trabalhar sem dúvida nenhuma em cima da fé, em cima da confiança em quem nos colocou aqui e nos deu a missão de gerar vida, de gerar emprego e enfim, né? Então, 2023 excepcional para todo mundo. Isso aí. Cristian, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para você, um ano cheio de fé. Para nós. Obrigado. Obrigada, Jarbas. Feliz Natal, Christian, Feliz Natal, Roberta, e Feliz Natal para você em casa. Isso aí, o Gente Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente Natal para você e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Gente Negócios. Oferecimento Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. E Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente.